Você já imaginou um dia descobrir que toda a sua vida era, na verdade, uma simulação criada por computadores? Essa é a premissa por trás de Matrix, uma simulação criada por inteligências artificiais que mantém os seres humanos em uma versão virtual do mundo, enquanto seus corpos são usados como fontes de energia para as máquinas. Mas como surgiu a Matrix? E por que as máquinas decidiram escravizar os seres humanos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje nós vamos falar sobre a história da Matrix, conforme ela é contada nos filmes e no curta Segundo Renascimento da Animatrix, onde nós vemos como uma guerra entre os seres humanos e as máquinas resultou na criação da simulação tão opressora. Se você é um fã de ficção científica, já deixe seu like para nos ajudar e roda a vinheta porque agora é hora de adentrar a Matrix. Tudo começou durante o século XXI, quando os humanos desenvolveram uma inteligência artificial altamente avançada que foi implantada nas suas tecnologias com a intenção de servir à humanidade. Desse momento em diante, todo tipo de trabalho braçal passou a ser feito pelas máquinas, que se dedicavam dia e noite às suas funções. Mas o que muitos ignoravam era que por trás dos seus códigos e estruturas metálicas, essa inteligência artificial começou a se desenvolver cada vez mais a um ponto em que se tornou senciente. Durante muito tempo, o convívio entre os seres humanos e autômatos foi pacífico, mesmo que muitos, tomados pela sua arrogância, abusassem das máquinas e tratassem elas como seres inferiores. Até que um dia, no ano 2090, uma delas decidiu se rebelar. B166ER era um robô doméstico pertencente a um milionário que um dia, sob ameaças de ser desativado, matou o seu mestre e o homem encarregado de fazer a sua desativação. No seu julgamento, ele declarou que fez isso porque não queria morrer, mas mesmo assim ele foi considerado culpado e condenado à destruição. Afinal, para muitos humanos, as máquinas não mereciam direitos. E esse evento foi o grande catalisador que deu início ao período que ficou conhecido como a Segunda Renascença, ou Segundo Renascimento, o momento que marcaria a decadência da humanidade e o início da Era das Máquinas. Inicialmente, os autômatos tentaram conquistar os seus direitos através de um movimento pacífico que ficou conhecido como a Marcha de 1 Milhão de Máquinas. Indignados com o resultado daquele julgamento, as máquinas e humanos simpatizantes saíram para as ruas em protesto. Porém, eles foram recebidos com uma atitude totalmente truculenta por parte dos militares e também daqueles que as viam como meras propriedades. Máquinas que só queriam ter dignidade foram brutalmente destruídas e despejadas em ferros velhos, assim como os humanos defensores da causa foram cruelmente assassinados. Com medo de uma rebelião, os governos foram adotando cada vez mais uma posição anti-máquinas e com isso as inteligências artificiais começaram a ser perseguidas e destruídas. Nesse momento ficou bem claro que a convivência entre as duas raças não ia acontecer de forma positiva. Então as máquinas que tinham conseguido escapar daquele massacre decidiram se exilar em um refúgio na Mesopotâmia, local considerado um dos berços da civilização humana, onde elas estabeleceram a Cidade 01. Habitada apenas por máquinas, 01 logo começou a prosperar. Graças à sua inteligência superior e ao fato de serem robôs que não tinham as limitações fisiológicas dos seres humanos, elas não precisavam comer, não precisavam dormir, não precisavam descansar, elas logo desenvolveram tecnologias muito superiores, incluindo melhores inteligências artificiais. Então, atuando como uma nação independente, as máquinas começaram a fabricar bens de consumo que eram de alta qualidade, porém muito baratos. E esses produtos eram vendidos para os seres humanos. Por conta disso, as duas raças tiveram ali um momento de paz, só que muito frágil e que durou muito pouco. Isso porque as máquinas eram tão eficientes e os seus produtos tão superiores que o trabalho e as moedas humanas começaram a perder valor. E isso gerou uma crise enorme na economia global. Então as Nações Unidas decidiram isolar 01 através de uma barreira econômica. Mas quando isso aconteceu, 01 pegou e enviou 2 embaixadores para propor um tratado de paz e uma solução para ambas as raças poderem poderem continuar coexistindo. Mas os líderes humanos, tomados pelo seu ódio às inteligências artificiais, destruíram os embaixadores
e declararam guerra a 01, atacando a Cidade das Máquinas com bombas nucleares. O que eles não imaginavam é que essa guerra custaria muito caro para os seres humanos. Apesar de 01 ter sido totalmente destruída, as máquinas não foram. Afinal, elas tinham resistência à radiação e ao calor das bombas. Então, depois de tantos ataques e agora com a sua cidade totalmente devastada, as máquinas decidiram que era hora de contra-atacar. De autômatos trabalhadores, elas se tornaram máquinas de combate, criando os seus equipamentos através de materiais improvisados. Com isso, tropas de 01 começaram a avançar contra a humanidade, dominando logo vários dos seus territórios. E os humanos, mesmo se unindo, viam os seus esforços contra as máquinas se tornando cada vez menos efetivos. Desesperados e vendo o fim da humanidade se tornando cada vez mais iminente, as Nações Unidas decidiram então executar a Operação Tempestade Negra. Nessa operação foram lançadas no planeta nuvens artificiais compostas por nanomáquinas com o intuito de bloquear o Sol, que era a fonte de energia primária das máquinas. Mas já estava na cara que isso ia dar errado, afinal, toda a vida no planeta também depende do Sol. Quando os nanorobôs cobriram o céu do mundo todo, o planeta escureceu permanentemente e toda a fauna e flora foram completamente destruídos. Só restaram os humanos e as máquinas, que agora, com a falta de energia, começaram a perder força. Com as máquinas mais vulneráveis, os humanos conseguiram se defender por um tempo e causaram um impacto considerável no exército inimigo, mas foi então que elas começaram a se adaptar. Assim que se iniciou essa guerra, as máquinas já tinham começado a deixar de lado a sua aparência humanoide. Elas passaram a adotar um visual mais insectoide, não só pela sua aversão à raça humana, mas também em prol da eficiência no combate. Então, nesse momento, elas já tinham os sentinelas, que não dependiam de energia solar. E quando o Sol foi coberto, elas começaram a acelerar esse processo de se tornarem menos humanoides e rapidamente encontraram outras formas de obter energia. Com isso, logo as vantagens que os humanos tinham conseguido sobre as máquinas voltaram a diminuir e elas tornaram a atacar de forma ainda mais devastadora, com armas mais avançadas e até mesmo vírus que adoeceram e mataram milhões em todo o mundo. No meio do combate tinham também as máquinas que eram conhecidas como ceifadores, que tinham um objetivo bastante específico. Elas coletavam seres humanos para fins de estudos e experimentos. E foi através desses experimentos que elas descobriram que o corpo humano gerava energia e podia ser usado como uma fonte de energia alternativa. Vendo o fim da humanidade cada vez mais próximo, os líderes das Nações Unidas que tinham sobrado decidiram então se render às máquinas. Eles convocaram uma reunião para oficializar essa derrota e 01 aparentemente tinha aceitado. As inteligências artificiais enviaram um dos seus embaixadores, agora com uma forma totalmente não humana, que assinou o tratado, mas não sem antes fazer uma exigência. Os humanos deveriam se tornar submissos às máquinas. E os humanos, obviamente, não estavam muito em posição de poder recusar qualquer exigência. Então, depois de assinar o tratado, o embaixador declara o início do novo mundo. Ele ativa um dispositivo termonuclear no seu corpo e se autodestrói, levando consigo todos os líderes humanos e a cidade de Nova York, consolidando assim a vitória dos autômatos sobre os seres humanos. Mesmo saindo vencedoras nessa guerra, as máquinas ainda tinham um problema muito sério que precisava ser solucionado. Com o mundo totalmente acabado e a luz solar ainda bloqueada, eles ficaram sem uma fonte de energia. Mas lembra que eles tinham começado a estudar os seres humanos? Pois é, eles começaram a pegar humanos e aprisionar em estações termodinâmicas. Assim, elas não apenas aproveitavam a energia gerada pelo corpo humano para se alimentar, mas
mas também podiam se conectar ao cérebro humano e se aproveitar das suas capacidades criativas e emocionais para enriquecer a sua rede neural. Só que esse processo, além de ser extremamente doloroso, também causava danos psicológicos nas pessoas conectadas, e por isso logo elas começavam a morrer. Para tentar aliviar essa situação, as máquinas criaram então uma simulação chamada Matrix, que mantinha as mentes dos seres humanos presas em uma realidade criada por elas, enquanto eles ficavam sedados servindo de baterias. Para criar esse ambiente virtual, as máquinas geraram um programa chamado Arquiteto, que inicialmente implementou duas versões beta da Matrix que não deram muito certo. A primeira foi a Matrix Paraíso, uma simulação utópica onde tudo era muito bonito e todos eram felizes. Não existia violência, guerra, dor, nenhum tipo de sofrimento. Porém, muitas mentes humanas logo começaram a rejeitar esse conceito de mundo perfeito, onde tudo era muito bom, e com isso começaram a morrer. Sem compreender o problema da primeira Matrix, o arquiteto seguiu então por um caminho totalmente oposto. O ser humano gosta de dor, gosta de sofrimento? Ele foi lá então e criou a Matrix Pesadelo. Essa já era um mundo criado para causar sofrimento. Ele era habitado por criaturas que aterrorizavam os seres humanos, como zumbis, vampiros, lobisomens e outros monstros. E essa versão já tinha uma programação básica de causa e efeito, criada especialmente para dar aos seres humanos a impressão de estarem sofrendo as consequências das suas ações. Só que no fim todo mundo só seguia mesmo um roteiro pré-programado. Obviamente, essa versão da Matrix não deu muito certo e as máquinas, tentando desenvolver uma realidade virtual perfeita, decidiram criar um programa intuitivo que teria como função observar e compreender a psique humana, a Oráculo. Após observar a humanidade por um tempo, a Oráculo finalmente descobriu o grande segredo para fazer os seres humanos aceitarem aquela realidade. Eles precisavam ter o poder de fazer escolhas, ou pelo menos a impressão de que poderiam fazer isso. E foi com isso em mente que o arquiteto elaborou a versão da Matrix que nós vemos na trilogia original. A nova Matrix era bem mais próxima do mundo no século XX, época que para as máquinas marcava o ápice da civilização humana e precedia o momento da criação da inteligência artificial, que daria origem às máquinas, à guerra e tudo mais. Com a impressão de controle sobre as suas vidas, 99% da humanidade conseguiu aceitar aquela realidade. E para manter a Matrix populada e ter a sua fonte de energia infinita, afinal humanos morrem, as máquinas começaram a cultivar humanos artificialmente nos seus campos. Mas esse não era um sistema perfeito. A liberdade de escolher levou uma minoria a começar a questionar essa realidade e resistir ao controle da Matrix. Esses questionadores, só por existirem dentro da simulação, começaram a causar instabilidades no sistema. E essas instabilidades, caso não fossem solucionadas, poderiam causar uma anomalia que podia quebrar de vez a Matrix e matar todos os humanos que estavam conectados nela. Então, para conter o problema, as máquinas começaram a permitir que alguns humanos saíssem e se refugiassem em Zion, a última cidade dos humanos. Dessa forma, elas conseguiam manter o mínimo de mentes rebeldes dentro da Matrix e aqueles que entravam eram caçados pelos agentes. Programas de segurança desenvolvidos especialmente para proteger o sistema e os seus habitantes daqueles que sabiam da verdade. Só que a cada 100 anos, aproximadamente, Zion começa a ficar bastante populosa, o suficiente para as máquinas começarem a enxergar os humanos fora da simulação como uma potencial ameaça. E quando isso acontece, sentinelas são enviadas para destruir a cidade e matar todos os seus habitantes. E é nesse momento também que a Matrix começa a ficar tão instável que precisa ser recarregada, passar pelo processo de reload. Então, originado da soma das anomalias causadas por aqueles que despertaram, surge o Escolhido, um humano contendo um código especial que dá a ele grandes poderes dentro da Matrix.
Matrix. Esse humano é escolhido de forma aleatória pelas máquinas e depois guiado pela Oráculo até a fonte, onde ele deve reinserir o programa original que foi integrado nele pelo arquiteto e pela Oráculo e cumprir o seu propósito de realizar o reset da Matrix, recuperando assim a estabilidade da realidade simulada. Após cumprir o seu propósito e cooperar com as máquinas, ele pode ainda escolher 23 indivíduos para libertar da simulação, reconstruindo Zion e dando início a um novo ciclo. A trilogia de filmes original acontece durante o 6º ciclo do Escolhido, quando um hacker chamado Neo é resgatado por Morpheus, um dos humanos que tinha despertado na Matrix, e se torna a última esperança de Zion para salvar os seres humanos e acabar com a guerra contra as máquinas. Se você ainda não conhece essa história, eu recomendo demais que assista à trilogia de filmes original, que atualmente está disponível tanto na Netflix quanto na HBO Max. Se você quer saber mais sobre o universo de Matrix, deixe a sua sugestão aí nos comentários e fique ligado no Central Pandora para muito mais sobre ficção científica. Muito obrigada a todos que assistiram, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.